Bom, seguindo os nossos estudos sobre a teoria do portfólio, vamos falar agora sobre o princípio da dominância. O princípio da dominância diz o seguinte, que o investidor racional ele prefere um ativo com o maior nível de retorno para o mesmo nível de risco em comparação com outros ativos, ou ele prefere o investimento com o menor nível de risco para ativos com o mesmo nível de retorno. Vamos então ver um exemplo. Imagine que o investidor ele está analisando 4 opções de investimentos. A gente tem aqui o investimento 1, 2, 3 e 4. Veja que pelo princípio da dominância, se analisarmos o ativo 2 em relação ao ativo 1, o investidor racional ele irá preferir o ativo 2, porque dado o mesmo nível de risco, o ativo 2 ele é melhor do que o 1, ele possui um retorno esperado maior. Se analisarmos o ativo 4 em relação ao ativo 3, a gente tem que o ativo 4 também supera o ativo 3, porque dado o mesmo nível de risco, o ativo 4 possui o maior retorno esperado. E se olharmos uma terceira comparação, o ativo 2 e o ativo 3, a gente tem que o investidor racional ele vai preferir o ativo 2 em relação ao ativo 3, porque dado o mesmo nível de retorno esperado, o ativo 2 possui o menor risco. Então veja que esses ativos, neste exemplo, eles podem ser apenas ativos isolados, mas também podem representar carteiras de investimentos, ou seja, cada um desses pontos poderia também estar representando um conjunto de ativos que chega a um valor de retorno esperado e um valor de risco. O interessante é que nós conseguimos fazer 3 comparações a partir desse exemplo. Agora, imagine que o investidor ele estivesse comparando o ativo 2 com o ativo 4, ou seja, o ativo 2 ele possui um retorno esperado menor, mas também possui um risco menor em relação ao ativo 4. Já o ativo 4 ele possui um retorno esperado maior em troca de um risco maior. Estes dois ativos, a gente não consegue dizer qual que é melhor ou qual que é pior do que o outro, considerando o princípio da dominância, porque essa é uma questão subjetiva que vai depender das preferências de cada investidor e do grau de aversão ao risco de cada investidor. Ou seja, lembre-se da máxima do trade-off de risco e retorno das finanças, em que o investidor, para buscar um retorno maior, ele precisa se expor mais ao risco. E é o que acontece aqui com o exemplo do ativo 2 e o ativo 4. Se o investidor deseja um retorno esperado maior, então ele deve se expor mais ao risco e investir no ativo ou na carteira de número 4. Já o investidor mais conservador, ele fica com o ativo ou a carteira de número 2. Assim a gente finaliza a aula sobre o princípio da dominância.